Fala, meu bacana! E aí, tudo beleza? Hoje a gente vai dar continuidade à parte de botânica, a gente vai falar sobre angiospermas, tá? Lembrando que já demos uma introdução sobre angiospermas, tá? Mas aí a gente vai se aprofundar um pouco na aula de hoje, tá certo? O principal ramo, o principal grupo de plantas, tá ok? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, tá certo? E ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Se liga no seguinte, eu não estou bem centralizado no vídeo porque a gente não tá com quadro, né? Tá gravando nesse período de isolamento, mas como eu não tenho um quadro à disposição, eu vou colocando alguma informação que for pertinente aqui do lado, tá certo? Então fica ligadinho, se quiser fazer alguma anotação, pega o caderno, caneta, tá beleza? Faz teu resumo e a gente tamo junto, tá certo? Vai se ligando aí. A gente vai começar dizendo o seguinte, a gente vai falar sobre a reprodução das angiospermas, tá? Se tiver algum barulho de carro, de moto, tá? Eu peço perdão, não tenho controle sobre isso, tá certo? Mas espero que vocês entendam. Ou de alguém falando, tá? Às vezes a pessoa passa aqui na rua e fica difícil. Algum som pode atrapalhar, mas já peço desculpa de antemão, tá? Então, como a gente vai falar da reprodução das angiospermas, vamos colocar algumas informações importantes. Primeiro, angiospermas representam cerca de 90% das espécies atuais do reino Plantae, ou seja, a maioria das plantas, certo? É uma planta extremamente adaptada a diversos tipos de ambiente, tranquilo? Tem como principal característica, o que distingue elas é a formação de estruturas reprodutivas chamadas de flores. Ela vai formar a flor, tá certo? E é a principal estrutura de um angiosperma, que distingue ela de outras plantas. O que acontece também é que após a fecundação, as flores originam os frutos, tá? Então também uma característica importante das angiospermas, que só elas possuem flores e frutos, dentro dos quais há sementes, tá? Lembrando das nossas aulas que elas não são as únicas plantas que formam sementes, tem também as gimnospermas, porém são as únicas, como já havia falado, que formam flores e frutos. E daí é que vem o nome. Angios significa vaso, tá? E esperma significa semente, tá bom? Então esse vaso faz alusão ao ovário da planta, tá? Que fica presente nas flores, e a gente vai ver a estrutura da flor, tá? E essa semente ela se origina do óvulo da planta e se encontra no interior do fruto. As flores elas apresentam grande variedade de formas e de cores que são relacionadas principalmente às adaptações aos diferentes modos de polinização desenvolvidos ao longo da história evolutiva do grupo de plantas, do grupo das angiospermas. A gente vai ver esses tipos de polinização. Essas flores elas são resultado da especialização evolutiva, em certos ramos ocorrida nos ancestrais das angiospermas. O ramo evolutivamente modificado ele tornou-se curto e compacto e passou a assumir funções reprodutivas. Aí você se liga aí na estrutura e função da flor. Observando a imagem, a gente vai analisar, tá? Analisá-la da seguinte maneira. Quais são essas estruturas e qual é a função da flor, tá? A função da flor são as seguintes, né? Produção de sementes, que vai produzir sementes através da reprodução sexuada. Ela é responsável pela fertilização e ela que vai originar o fruto, certo? Só que essa flor, ela tem uma estrutura que você está observando. Essa estrutura da flor, tá? É formada por folhas modificadas chamadas de verticílios florais. Os verticílios florais, a partir da base da flor, da base do ramo floral que a gente chama, tá? São eles cálice, corola, androceu e gineceu. Esses são os 4 verticílios florais. O que é o cálice?
Você está vendo aí que na base da flor tem como se fosse uma folhinha verde, essa folhinha meio verdinha aí, tá? O nome dela é sépala, e o conjunto das sépalas forma o cálice. A parte mais bonita, vistosa, colorida, delicada da planta é chamada de pétala, e o conjunto dessas pétalas forma a corola. Uma observação extremamente importante é que nem o cálice, nem a corola, ou seja, nem as pétalas, nem as sépalas, elas estão envolvidas diretamente na reprodução. Elas são estruturas estéreis. Ela tem uma relação indireta com a reprodução. Por quê? A função dessas estruturas é proteger as estruturas mais internas, as que estão relacionadas com a reprodução, e em muitos casos atrair os agentes que polinizam as flores. Tranquilo? Aí a gente tem o seguinte, as partes férteis, os verticilos férteis da flor, tá? Que são o androceu, que é o sistema reprodutor masculino, tá? Eles são responsáveis pela formação do grão de pólen, e ele é responsável pela formação do grão de pólen, e o gineceu, que é o sistema reprodutor feminino. O androceu, ele é um conjunto de estruturas chamadas de estames, que você está vendo aí na foto. O estame, ele tem uma parte fininha, tá? Chamada de filete, tá? É como se fosse uma haste. Ela sustenta uma parte que fica mais em cima, chamada de ântera. É na ântera que se formam os grãos de pólen, certo? Então, um estame é formado de uma ântera e um filete. E o conjunto dos estames chama-se androceu. Já você está vendo que bem no meio da flor aí tem uma estrutura esverdeada, não é isso? Que é o gineceu, o sistema reprodutor masculino. O gineceu, também chamado muitas vezes de pistilo, ele é constituído de uma estrutura chamada carpelo. O carpelo ele pode ter um ou mais de um, tá certo? Pode ser fundido ou não, tá? Eu até, depois que a gente falar sobre o carpelo, eu vou mostrar uma explicação já. Então veja, os carpelos, ele é o seguinte, ele tem uma base mais dilatada, tá? Que eu estou mostrando aí, ó, que é o ovário. No ovário é que se formam os óvulos, tá certo? Pode ser um ou mais de um. Ele tem uma porção mais finazinha, como se fosse uma haste. Ela se chama estilete, tá? E na porção final do estilete, a gente tem uma área mais alargada e aderente, que a gente chama de estigma. Essas três estruturas, estigma, estilete e ovário, formam o carpelo, tá? Então, no estigma é onde vai se receber os grãos de pólen, tá? Na hora da polinização da flor. Uma curiosidade sobre os carpelos é a seguinte: esses carpelos, como eu disse, ele pode ser um único, só que você viu na imagem, tá? Mas ele pode ser mais de um e ele pode estar fundido ou não, pode estar isolado ou não, tá? Então, a gente tem aí carpelo simples, tá? Um único. Ele pode ser apocárpico, tá? Ter vários carpelos separados, isso vai formar vários frutos, tá? Ou pode ser um tipo de sistema genitor feminino, no caso o gineceu, ele pode ser um gineceu sincárpico, porque ele tem carpelos fundidos. Aí esses carpelos fundidos vão formar um único ovário, e formando um único ovário vai formar um único fruto, certo? Vale também falar o seguinte, que as flores elas podem ser completas ou incompletas. As flores completas, elas apresentam todos os verticilos florais: cálice, sépala, androceu e gineceu.
Em algumas espécies, tá? Elas podem não ter, né? Um ou mais de um dos verticílios. Elas são chamadas de flores incompletas. Coloquei na imagem o seguinte: uma flor completa, tá bom? E do lado coloquei aí flor feminina e flor masculina. O que é que significa? A flor feminina, ela não apresenta o sistema masculino, o androceu, tá bom? Então ela é uma flor incompleta. E a flor masculina não apresenta o gineceu, o sistema genitor, sistema reprodutor, né, feminino. A flor completa, obviamente, é hermafrodita, porque tem os dois sistemas, e a flor incompleta não, tá? Então uma flor feminina e outra masculina. Beleza. Entendendo essa parte aí da estrutura da flor, das funções, né, das flores, a gente vai passar para a parte da reprodução sexuada das angiospermas, que é um pouquinho complicado, beleza? Mas nada que devagarzinho, escutando direitinho, fazendo as anotações, a gente não consiga entender, certo? Então veja, primeiro eu gostaria de lembrar o seguinte: lembre-se que toda planta ela passa por duas fases no seu ciclo de vida, uma chamada esporófito e a outra chamada gametófito. O esporófito nas angiospermas ele é bastante duradouro, é a maior fase do ciclo de vida, mas não quer dizer que ela não tenha uma fase de gametófito, tá? E a gente não vai ficar falando esporófito, gametófito, para não confundir muito a mente de vocês com nomes, tá? Porque já são bastante nome nessa parte da reprodução sexuada, tá certo? Mas só era para lembrar isso a vocês. Então, a reprodução sexual das angiospermas, ela inclui alguns processos. Que processos são esses? Esporogênese, que é a formação dos esporos. Acontece tanto a formação dos esporos masculinos quanto femininos, tá? No caso, microsporos masculinos, tá? E megásporos, né? Micrósporos, desculpa o erro. Micrósporos masculinos e megásporos femininos, tá? Lembre lá de gimnospermas, quando a gente falou dessa questão micro masculino e macro feminino. A gente vai ter gametogênese, formação dos gametas, tá certo? A gente vai ter uma polinização, tá? A gente vai ter uma fecundação e também vai ter o desenvolvimento da semente e do fruto, tá? São esses processos que incluem a reprodução sexuada das angiospermas. Vamos por partes. A gente vai entender agora a formação do grão de pólen. Vale lembrar que o grão de pólen é formado a partir dos esporos, certo? Dos micrósporos, tá bom? Que no caso são os esporos masculinos. Então, quando eu estou falando dessa formação do grão de pólen, ela vai ser formada a partir do processo de esporogênese, tá? Que é a formação dos esporos. Microesporogênese, formação dos microesporos, esporos masculinos. E megasporogênese, formação dos megásporos, esporos femininos, tá? Mas a gente vai começar pelo grão de pólen, tá? E depois a gente vai falar da formação do óvulo. Formação do grão de pólen. O seguinte, separei aí a parte do estame, tá certo? Onde você tem o filete e a ântera. Nessa ântera é de onde vai sair os grãos de pólen, onde vai ser formado e eles vão ser liberados a partir delas. Tá? Então, como é que se forma o grão de pólen? Esse grão de pólen é o seguinte: no interior das ânteras, desculpe a foto, tá? Vão ter 4 bolsas, você está vendo aí de azulzinho, tá? Que elas são os sacos polínicos. Dentro dessas bolsas vão ter lá células chamadas de microsporócitos, tá bom? São elas que vão formar os esporos. Esses microsporócitos, eles se dividem, uma célula dessa vai se dividir e vai formar 4 novas células
que são os micrósporos, como está marcadinho aí para você, certo? Em seguida, um micrósporo, cada micrósporo desse, ele se divide. Um vai formar dois, tá certo? Se divide por mitose e vai formar essa célula aí, que é o grão de pólen. O grão de pólen, ele tem uma célula do tubo, tá certo? Uma célula maior, e tem essa célula menorzinha chamada de generativa, certo? Célula do tubo vai formar um tubo paulínico. Essa célula generativa, ela vai formar os gametas, o que a gente chama de núcleo espermático nesse caso, tá certo? Mas lá mais na frente a gente vai falar desses núcleos espermáticos. É só para você ficar ciente. Umas curiosidades aí sobre essa foto, certo? É que ele tem uma partezinha chamada intina. Intina é uma membrana interna, tá? Do grão de pólen. E uma região chamada exina, que é uma membrana externa, tá? Só para você ficar ciente. Aí agora a gente vai para a parte da formação do óvulo, certo? Que é quando fala da megasporangênese. Como é que acontece isso? Formação do óvulo, tá? Você percebe aí na foto que na parede do ovário, tá? Quando eu estou apontando aí, eu vou ficar apontando para vocês à medida que eu vou falando, tá? Existem protuberâncias, e essas protuberâncias é que vão dar origem aos óvulos. Uma célula, tá? Dessa protuberância aí, ela vai crescer, vai se diferenciar, cresce muito. Que célula é essa? É o megasporócito. É a célula que vai dar origem, tá, ao esporo feminino, o megásporo. Ele se divide, você está vendo aí de laranjinha, ele se divide por meiose e forma 4 esporos, tá? 4 megásporos. Destes 4, se você perceber aqui na foto, 3 deles são menorzinhos. Está indicando o quê? Está indicando que eles estão se degenerando. E um desses megásporos, ele vai crescer, certo? Ele vai ficar maior do que os outros. À medida que ele cresce, ele passa por 3 mitoses. Ou seja, na primeira mitose, uma célula, o núcleo dele passa por 3 mitoses. Um núcleo vira 2, 2 viram 4 e 4 viram 8 núcleos. Se você olhar aqui embaixo, tá, você vai ver que tem 8 pontinhos dentro dessa célula laranja. Esses 8 pontinhos é cada um dos núcleos, tá bom? 2 desses núcleos, eles vão migrar do polo onde eles estão, então, no polo da célula, eles vão migrar para o centro. Esses 2 núcleos que migraram são chamados de núcleos polares, certo? Os outros 6, eles vão se individualizar em 6 células. Então, o que é que eu vou passar a ter, tá? Daqueles 8 núcleos que eu tenho, 2 migraram para o meio da célula e os outros 6, 3 ficaram num polo, 3 ficaram no outro polo, tá? Aí, se você perceber, agora eu vou ter um conjunto de 7 células. Eu tenho 3 células na pontinha aqui, ó, nessa pontinha, nesse polo, chamado de antípodas. 3 células no outro polo, 2, tá, chamados de sinérgides, e a do meio delas é a oosfera, é o gameta, tá, feminino, oosfera. E você percebe que tem uma célula laranjona bem grandona, tá, que é a 7ª célula. Então esse conjunto de 7 células, tá, porém com 8 núcleos, ele é chamado de megagametófito feminino, tá? Ou o que a gente vai chamar na planta de saco embrionário.
tá certo? Então, é esse conjunto aí que vai formar, tá? Que vai formar a nossa semente, o nosso fruto, tá bom? Beleza. Depois que a gente viu lá, formação do grão de pólen, tá? Etapas, cada parte, tranquilo? Formação do óvulo também é a mesma coisa. O que é cada célula, como é que elas se formaram. Aí a gente vai para o próximo processo, que é a polinização. E a polinização é bacana porque ela vai dar uma possibilidade de acontecer um fenômeno que nas plantas só acontece nas angiospermas, tá? Eu vou falando desse fenômeno à medida que as fotos forem aparecendo aí para vocês. Mas antes da gente começar a mostrar as fotos, o que seria a polinização? Polinização é quando o grão de pólen ele chega ao estigma da flor, ele adere ao estigma da flor, certo? E as angiospermas, elas ao longo de muito tempo desenvolveram estratégias para a polinização. Que estratégias são essas? Como é que essa dispersão do grão de pólen acontece? Por exemplo, ela pode acontecer através do vento, anemocoria, tá? Dispersão de sementes, de frutos, se for disperso pelo vento, tá? É anemocoria, tá bom? Tem a hidrocoria, dispersão através da água. A gente tem entomocoria, que é através de insetos. A gente tem ornitocoria, que é através de aves, e assim vai. A dispersão, tá, pode acontecer de várias formas. Logicamente, polinização através desses processos. Mas como elas desenvolveram essas estratégias, por exemplo, plantas onde o grão de pólen é disperso através do vento, elas vão ter o quê? Estigmas muito desenvolvidos e vão ter uma produção de grão de pólen ainda maior. Por quê? Isso facilita que o grão de pólen isso facilita a polinização, né? Facilita que o grão de pólen chegue ao estigma. Se eu tenho mais estigmas e mais grão de pólen, a possibilidade de ocorrer a polinização é maior. Já plantas, angiospermas, que são polinizadas, por exemplo, por animais, elas não têm estigmas tão desenvolvidos e não produzem tanto grão de pólen. Por quê? Elas já têm o veículo necessário para carregar, chegar lá, levar o grão de pólen até o estigma, tá certo? Foram estratégias que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Se liga aí na foto para a gente entender o processo de polinização e a dupla fecundação. O que seria a dupla fecundação? Beleza. Depois da gente falar sobre a polinização, tá? Rapidinho, a gente vai entender o que danado seria essa dupla fecundação que eu falei anteriormente, tá? Então, um processo que ocorre nas angiospermas. Por que dupla fecundação? Porque é uma fecundação dupla, acontece duas fecundações ao mesmo tempo. Então, presta atenção. Aqui do lado esquerdo tem um carpelo, tá certo? Que é essa estrutura aqui verdinha, e logo na base dele eu tenho um ovário. O que vai acontecer é que na ponta aqui do carpelo eu tenho o estigma. Esse estigma é onde o grão de pólen chega, certo? Então, quando o grão de pólen cair aqui, ó, certo? No estigma da flor, o grão de pólen vai gerar o tubo polínico. Ele vai formar o tubo polínico, porque o tubo polínico, o grão de pólen germina e forma esse tubo que cresce por dentro da estrutura do carpelo aqui, do estilete, até chegar no ovário. Quando ele chega no ovário, o que acontece é o seguinte: dois núcleos que são originados, tá, chamados de núcleos espermáticos, são os gametas masculinos, tá? Eles vão migrar para a ponta do tubo polínico e penetrar numa região chamada micrópila, que é a abertura que tem no óvulo, tá certo? Esses tubos espermáticos, essas células espermáticas, elas atingem uma dessas três células que está aqui no polo, que é a sinérgide. Atingem uma dessas sinérgides. Da sinérgide, um núcleo passa para a poosfera, tá? Onde vai acontecer a primeira fecundação, e o outro núcleo
o outro núcleo espermático passa para a célula central, essa célula laranjinha aqui, tá certo? Então, se você observar, ó, um núcleo vai para a oosfera, tem duas setinhas, indicando que um núcleo foi para a oosfera, fecundação aqui da oosfera, e o outro núcleo, outra setinha aqui, ó, indo para a célula do meio. Essa célula tem dois núcleos que são os núcleos polares, tá certo? Então, quando acontecer a fecundação na oosfera, um núcleo com outro núcleo, eu vou ter uma célula diploide, tá certo? E aqui, esse núcleo com mais dois núcleozinhos daqui, eu vou ter uma célula triploide, certo? Então, essa célula formada aqui pela fecundação da oosfera por um dos núcleos espermáticos vai formar o zigoto, e essa formação aqui essa fecundação que ocorre entre um dos núcleos espermáticos e os núcleos polares vai formar o endosperma, certo? Então, dupla fecundação por quê? Porque acontecem duas fecundações, uma na oosfera e uma nos núcleos polares. A oosfera vai formar o zigoto e na fecundação dos núcleos polares vai se formar o endosperma. O zigoto, consequentemente, ele vai implicar na formação do embrião e da semente, tá certo? E esse endosperma, ele tem a função de nutrir a semente. Nutrir a semente não, desculpa, nutrir o embrião, tá? Então, só para a gente resumir mais uma vez, dupla fecundação, duas fecundações. Uma acontece na oosfera, vai formar um embrião. E a outra acontece com os núcleos polares, formar o endosperma. A função do endosperma, nutrir o embrião nas fases iniciais do seu desenvolvimento. Depois que o óvulo for fecundado, tá? Formou o zigoto, como a gente já falou agora há pouco, a gente vai ter o desenvolvimento desse embrião. Como é que é o desenvolvimento do embrião? O zigoto, você está vendo aqui, ó, duas células pequenininhas. Tá? O zigoto aí, ele sofreu uma divisão, uma célula virou duas. Então você está vendo que essas células, uma vai estar voltada para essa região aqui, ó, chamada de micróclio. Tá? Essa célula tem uma voltada para essa região e a outra célula é voltada para a região mais interna, tá certo? Do endosperma. Uma para a região da micróclio e outra para a região mais interna do endosperma. Então o que vai acontecer é que eu gerei uma polaridade aí, tá? Tá entre aspas. Então, o que acontece é o seguinte: com essa polaridade, uma dessas células vai gerar uma estrutura chamada de suspensor e a outra célula vai gerar o embrião propriamente dito. O suspensor, o que é que ele faz? Ele tem uma ação mecânica de empurrar o embrião para dentro desse saco embrionário aí, certo? Mas ele também participa da nutrição das células embrionárias e ele produz hormônios importantes para o desenvolvimento. Depois que ele cumpre o papel dele, tá? O que vai acontecer é que ele vai degenerar e vai morrer, que é um processo conhecido, a morte celular programada, chamada de apoptose. Acho que vocês viram isso no primeiro ano. Beleza. Embrião se desenvolvendo. Então, quando o óvulo que foi fecundado e o embrião atinge certo grau de desenvolvimento, uma estrutura que está aqui, ó, em volta do óvulo, que é chamado de tegumento, ele vai formar uma casca espessa e resistente. Essa casca espessa e resistente, né, que é o tegumento, mais o embrião, mais o endosperma, eles vão formar esse conjunto, é o que a gente chama de semente, certo? Para a gente concluir essa parte de reprodução sexual das angiospermas, a gente vai falar da origem e da função do fruto. Então, basicamente, o seguinte:
As sementes que estão em formação liberam hormônios e esses hormônios estimulam o desenvolvimento do ovário. E é esse ovário que vai formar o fruto. Por isso que muitos frutos, na maioria dos casos, têm semente. Tá certo? A semente está dentro do ovário, estimula ele e ele forma um fruto. Mas há exceções, por exemplo, banana, que no caso, essas exceções, tá? Como é o caso da banana, né? Ela se desenvolve sem formação de semente. Então, frutos que não possuem semente, que se desenvolvem sem a formação delas, são chamados de partenocarpos. Não esquece esse nome. A gente vai precisar dele lá na aula de fisiologia vegetal, num próximo momento. Então, o fruto, ele é uma importante aquisição evolutiva para as angiospermas, porque ele contribui de forma decisiva no sucesso do grupo. Tá? Então, o fruto ele tem duas principais funções. A primeira delas é a proteção das sementes e a segunda, disseminação das sementes. Tá? E perceba que ele tem partes, as partes aí do fruto. Então, lembrando que aqui é a semente, tá certo? Ela tem 3 estruturas: endosperma, embrião e tegumento, tá? Que é a casca da semente. A gente já falou disso anteriormente, mas o fruto, propriamente dito, ele também tem 3 regiões, tá? Essas 3 regiões, uma mais interna, chamada de endocarpo, outra mais externa, essa endocarpo ela recobre a semente, tá certo? Outra intermediária, chamada de mesocarpo, que é como se fosse a polpa, a fruta, do fruto, né? E uma mais externa, chamada de epicarpo, que é como se fosse a casca do fruto. Essas 3 estruturas juntas formam o que a gente chama de pericarpo. Então, um fruto, ele possui semente e pericarpo, certo? Então, esses frutos, tá? Eles têm diferentes formas, cores. Isso ajuda eles a serem disseminados. A gente tem uns frutos ou sementes, como eles têm bastante variedade, existem, por exemplo, frutos ou sementes que têm forma de asa. Isso favorece a disseminação pelo vento. Alguns que podem ser aderidos à pele não, aos pelos, desculpa. Aquelas bolinhas verdes que eu não sei o nome, que quando a gente anda no mato, que ele se agarra nas calças, nos pelos das pernas, certo? Aquilo ali é uma forma de disseminar também o fruto. Então, tem o exemplo do coco, que toda vez que a gente desenha, pede-se para desenhar uma ilha, desenha um coqueiro. Por quê? O coco, ele é facilmente disperso pela água. Ele tem um mesocarpo, aquela parte fibrosa do coco, aquela parte fibrosa ali do coco, tá? Ela tem muito ar e isso possibilita que ele flutue na água, certo? Por essa aula a gente tá parando aqui, tá certo? A gente falou de formação da flor, né? As estruturas da flor, suas funções e tal, da reprodução sexuada das angiospermas, tá certo? E a questão do fruto. Então, espero que minhas bênçãos tenham gostado. Desculpe, são muitos nomes complicados, né? Botânica é assim mesmo, tá certo? Mas vai dando uma pausa no vídeo, vai fazendo tua anotação, beleza? E na próxima a gente vai falar sobre as formações dos componentes celulares. Aí é que a bronca ainda é maior, tá certo? Um cheiro na criança, um cheiro na família. Não esquece do like, não esquece de se inscrever, não esquece de ativar o sininho e estuda miséria.